Durante séculos, a humanidade assistiu às assustadoras profecias de Nostradamus se tornarem realidade diante de seus olhos. Nostradamus é conhecido como o profeta da ruína e do obscuro. Ele viu todas as coisas horríveis. Suas previsões previam guerras sangrentas. Nós vamos ver o mundo todo se ajoelhar. Avisos de ameaças de cima. Ele fala de uma montanha que cai dos céus. E morte embaixo. Num instante, uma grande chama vai se erguer. Isso claramente se refere a uma atividade vulcânica no planeta. Enquanto a profecia e a ciência moderna colidem... Se um supervulcão entrar em erupção, vai ser o fim do mundo que conhecemos. Em todo o mundo, as pessoas se preparam. Somos uma família americana normal e queremos um abrigo subterrâneo em nosso jardim. Nostradamus não viu o fim dos tempos, mas viu o fim do mundo. Essa é a chegada do Apocalipse. Desde o início da razão, profetas auto-intitulados avisam que o fim do mundo se aproxima. Muitos dizem ver que horrores virão adiante, mas nenhum deles viu mais claramente que o mais famoso profeta do mundo, Nostradamus. Uns 2/3 das profecias de Nostradamus já se realizaram. Por isso, as pessoas continuam procurando a verdade nelas. Nostradamus previu com sucesso incontáveis eventos históricos. A ascensão de Hitler e a Segunda Guerra Mundial, o assassinato de John Kennedy, as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Mas suas previsões mais assustadoras são aquelas que ainda virão. Nostradamus previu terremotos, fome, guerra, tudo que pode exterminar a humanidade. Vivemos numa era em que veremos a realização do terço restante de suas profecias. Nostradamus viu todas essas coisas acontecerem. E era sobre isso que ele queria nos avisar. Que caminhamos para tempos terríveis que podem destruir o mundo. Mas quem foi o homem por trás dessas profecias cataclísmicas? Michel Nostradamus foi um dos homens mais enigmáticos e interessantes da história. Ele era um homem de ciência e intelecto, mas também um homem de grande misticismo. Ele era boticário, profeta, astrólogo e alquimista. Nostradamus era um observador dos céus. Ele tinha uma paixão por mistérios celestiais e usou isso para criar uma estrutura de repetições da história usando a astrologia. As visões sobrenaturais de Nostradamus o levaram ao patamar de uma lenda. E uma olhada em seus primeiros anos pode esclarecer como nasce um profeta. Registros históricos básicos mostram que Nostradamus nasceu na província de Saint-Rémy, na França, em 1503. Ele cresceu numa família judaica. Eles foram forçados a se converter ao catolicismo durante a Inquisição e se tornaram o que ficou conhecido como cristãos novos. Apesar dele não querer, a família toda tinha que se dizer católica. Isso influenciou Nostradamus pelo resto de sua vida, porque ele tinha ódio da Igreja Católica. Aos 19 anos, o jovem Michel de Notre-Dame se inscreveu na Universidade de Avignon, na França, onde estudou medicina e rapidamente chamou a atenção de seus pares. Ele estava muito à frente de seu tempo, então começaram a ficar de olho nele. Os outros médicos tinham muita inveja. Como ele fazia aquelas coisas? Devia ter um pacto com o diabo. Se ele nunca tivesse escrito uma única profecia, teria entrado para a história como um dos grandes médicos do século XVI. Nostradamus logo testaria sua aptidão médica quando a peste bubônica, ou morte negra, se espalhou na França medieval. Nostradamus desenvolveu um método para tratar pacientes da peste, desenvolvendo uma pílula de rosas que ajudava a aumentar a imunidade. Ele ficou muito famoso por sua pílula de rosas. Muitos acreditam que as modernas técnicas médicas de Nostradamus não eram simples resultados de seu grande intelecto, mas um dom que vinha do sobrenatural. Achamos que as técnicas avançadas que ele usava na medicina foram aprendidas vendo o futuro. Por isso elas eram diferentes. Nostradamus chegou a altos níveis de sucesso e foi visto como um dos mais renomados especialistas de seu tempo. Aí
a tragédia chegou em sua casa. Quando ele voltou, a mulher e os 2 filhos tinham morrido pela peste. Ele não pôde curar a própria família. Então se distanciou da medicina por muito tempo e se fechou fazendo estudos espirituais. O destino deu uma possibilidade dele mudar todo o seu futuro. Cheio de dor depois da morte de sua mulher e seus filhos em 1534, Nostradamus misteriosamente desapareceu. E ele começou a vagar. Onde ele foi parar sempre foi um mistério. Apesar de estudiosos ainda debaterem os anos perdidos de Nostradamus, uma coisa é certa. Ele saiu de casa como um famoso médico, um homem das ciências e da medicina, e voltou mais de uma década depois como visionário e profeta. Foi nesse período que ele escreveu seus primeiros almanaques, e os almanaques que publicou continham também profecias. As profecias traziam fama e imortalidade, mas seu talento para ver o futuro desafiou o status quo e colocou em grande risco. Uma coisa que você tem que entender sobre as profecias é que eram coisas que podiam custar a vida de Nostradamus. Foi um empreendimento muito perigoso ir contra a igreja e ser chamado de profeta. A igreja definia quem era profeta. Mas apesar dos perigos, Nostradamus perseverou e publicou sua obra-prima, As Profecias, em 1555. Nela, ele faz centenas de previsões que se mostraram precisas com o passar dos anos. O livro é considerado um dos maiores trabalhos de profecias da história humana. Nostradamus escreveu cada profecia em estrofes de 4 versos chamadas de quadras, usando uma combinação de palavras inventadas, linguagem codificada e simbolismo. Ele diz que escreveu as quadras envoltas em um véu, para que fosse um pouco mais difícil de se entender. Mas ele nos diz que pessoas de inteligência poderiam compreender o que ele estava tentando dizer. Enquanto alguns acreditam que suas quadras são vagas e podem ser interpretadas de várias maneiras, o que não se discute é que elas passaram no teste do tempo. As pessoas sempre ficam intrigadas com o mistério. Por isso seu trabalho sobreviveu por 500 anos. Pessoas ainda tentam compreendê-las. O que esse homem tenta nos dizer? Estudiosos observaram as profecias de Nostradamus desde o século XVI e identificaram muitas quadras sugerindo um apocalipse que virá para a humanidade. Depois da série de catástrofes que Nostradamus profetizou para nós, temos que reconsiderar nosso lugar na Terra, como vivemos nela e o que fazemos para sobreviver. Ameaças cósmicas. Uma das previsões mais terríveis de Nostradamus envolve uma ameaça dos céus que, se vier a acontecer, pode extinguir a vida na Terra num instante. Eis a Centúria 1, quadra 69. Uma grande montanha, de tamanho assustador, depois da paz, da guerra, da fome, da inundação, cairá. O impacto se espalhará, inundando grandes países, até antiguidades e suas poderosas fundações. Então, ele fala de uma montanha, de uns 400 metros de circunferência. Uma montanha que cai do céu. Nostradamus se refere a um impacto interestelar parecido com aquele que matou os dinossauros 65 milhões de anos atrás? A outra quadra que sugere um desastre em níveis de extinção que pode acontecer de novo. A quadra 36 diz: E no céu será vista uma grande chama, criando um rastro de faíscas. Ele prevê um grande cometa que vai passar pela nossa parte do universo, causando grandes mudanças cataclísmicas no planeta. Mas o que a ciência moderna pensa das previsões celestiais catastróficas desse profeta medieval? Sabemos que há vários objetos que têm órbitas que cruzam com a da Terra. Qualquer objeto de mais de 1 quilômetro e que tenha uma órbita que cruze com a da Terra é uma ameaça em potencial. Esses objetos podem entrar no sistema solar sem serem vistos. Eles podem entrar no futuro e podemos não ter ideia disso. Se as visões de Nostradamus de uma grande chama criando um rastro de faíscas e uma grande montanha caindo do céu forem precisas, esse pode não ser só um aviso,
mas uma sentença de morte para a humanidade. O fim chegou. Com a chegada do apocalipse prevista nas profecias cataclísmicas de Nostradamus pairando no ar, famílias ficam cada vez mais desesperadas para se protegerem. Algumas até se preparam para morar nos subterrâneos. Fort Lee, Texas. Radius Engenharia. A Radius Engenharia é uma empresa de engenharia e projetos. Nós projetamos e fabricamos abrigos subterrâneos compostos. Somos uma família americana normal. Estamos aqui no Texas, vendo a possibilidade de colocar um abrigo subterrâneo em nosso jardim. Sabe, para estarmos preparados e seguros. Acho que é uma ideia muito válida. Nossa! Aqui na Radius nós fornecemos abrigos subterrâneos para proteger as pessoas de tudo. São estruturas de alta tecnologia, não são uma estrutura comum. Há uma bomba de combustível aqui para circular o diesel. Isso é um material composto e é muito, muito forte. É umas 20 vezes mais forte do que aquele de uma grua de navio. Este é um Earthcon de 10 metros com espaços de convivência no centro. Esse é um Earthcon com espaços de convivência em toda a casa está de um lado. Aí temos os tanques de combustível e as estufas. Então, quando você está dentro, olha para fora e vê plantas crescendo em cada casa. Apesar de bunkers subterrâneos serem feitos agora para a proteção contra quase qualquer ameaça conhecida, algumas, como o impacto de um grande asteroide previsto por Nostradamus, podem vencer até mesmo a estratégia anti-desastre mais forte. Cientistas modernos estão convencidos de que um impacto celestial causou extinções em massa no passado, inclusive o aniquilamento dos dinossauros 65 milhões de anos atrás. A cratera é próxima da costa da península de Yucatán. Isso parece um cenário espetacular de Hollywood, mas pelo menos uma extinção em massa foi causada por um impacto extraterrestre. E o grande vidente, Nostradamus, prevê uma extinção parecida em nosso futuro próximo. Nostradamus é um dos poucos profetas a dar uma descrição bem clara do que cai do céu, onde e o que isso provoca. Então é um grande desastre. Esperamos que a moderna tecnologia possa evitar essa catástrofe, mas pode ser só uma esperança vã. Em maio de 2012, a NASA anunciou que uns 4.700 asteroides potencialmente perigosos podiam ameaçar nosso planeta no futuro. Ainda mais assustador é que podem nos pegar totalmente de surpresa. Nós sequer os vemos antes deles começarem a esquentar no Sol e começarem a brilhar. E aí você descobre se eles vão se encontrar com a órbita da Terra numa rota de colisão ou não. Aí já é tarde demais para se fazer qualquer coisa. Se um objeto espacial grande colidir com a Terra, o resultado vai ser a ruína global, superando as ideias mais obscuras da ficção científica. As pessoas não têm ideia da quantidade de energia que os asteroides e cometas têm. Estamos falando em 50 ou 100 vezes mais rápido que uma bala. E quando um cometa grande ou asteroide bater de novo em nosso planeta, a magnitude da reação em cadeia que ele vai gerar facilmente vai exceder o impacto inicial. Pode escolher o fim. A maioria das pessoas pensam numa cratera gigante e uma explosão como uma nuvem em cogumelo. Tudo que entrar em contato, sendo feito de qualquer coisa, madeira, arbustos, grama, o que for, imediatamente pega fogo. Você pode estar a centenas de quilômetros de distância e se ver num incêndio. Possivelmente por meses, a quantidade de cinzas bloqueia completamente a luz. E não é só você que não vê nada, também as plantas. Fotossíntese pode parar tudo depois desse impacto. A humanidade seguirá os passos dos dinossauros validando as previsões celestiais de Nostradamus? Como conhecido astrônomo e astrólogo, não é surpresa que Nostradamus olhava para os céus para prever o destino da humanidade. Mas suas visões pessimistas não acabam aí. Suas profecias também falam de um perigo vindo de baixo, um gigante adormecido pronto para explodir e cobrir nosso mundo em cinzas e fogo. Supervulcões.
Centúria 1, quadra 87. Um fogo de Netuno que sacode a Terra vindo do centro da Terra. Fará as torres da nova cidade sacudirem. 2 grandes rochas por muito tempo farão a guerra. E depois, Aretusa deve tingir um novo rio de vermelho. Centúria 6, quadra 97. Aos 45 graus, o céu vai queimar. O fogo se aproximará da grande nova cidade. Num instante, uma grande chama dispersa se erguerá. Isso se refere claramente a um aumento da atividade vulcânica no planeta. Nostradamus previu uma erupção vulcânica apocalíptica. E o fogo do centro da Terra realmente pode acabar com a vida no planeta de uma vez por todas? Tem uma frase que diz que a civilização existe por uma concessão geológica, sujeita a terminar a qualquer momento. E isso significa que um dia as coisas podem acabar por causa de terremotos ou grandes erupções vulcânicas. Na antiguidade, o homem acreditava que vulcões eram saídas para o mundo subterrâneo, mas a ciência moderna revela seu verdadeiro propósito. Vendo isso com os olhos modernos, sabemos que é assim que a Terra perdeu seu calor. O magma sobe pelos vulcões. Onde há calor debaixo da Terra, as rochas derretem e a matéria derretida sobe e chega até a superfície. Uma das erupções vulcânicas mais lendárias ocorreu há 2000 anos, quando o Monte Vesúvio entrou em erupção, cobrindo as antigas cidades romanas de Pompeia e Herculano com um grosso cobertor de cinzas vulcânicas. Quem viu as imagens de Pompeia e de Herculano sabe o que pode acontecer durante uma erupção vulcânica. As pessoas podem morrer num instante com os fluxos piroclásticos quentes que passam e seus corpos são enterrados nas cinzas. Até mesmo pequenas erupções já destruíram cidades no passado. Mas há poucos sistemas vulcânicos com potencial de desencadear uma destruição que possa engolir todo o planeta. Esses desastres cataclísmicos são chamados de supererupções. Uma supererupção é quando, por volta de 1000 quilômetros cúbicos de restos vulcânicos são despejados durante um evento muito, muito grande. 70 mil anos atrás, um supervulcão entrou em erupção no lago Toba, onde hoje fica Sumatra, na Indonésia. Cientistas acreditam que a erupção criou uma nuvem de cinzas que resultou num ciclo de resfriamento de 1000 anos. As pessoas acham que isso afetou tanto o clima que a população humana sofreu um impacto e há algumas teorias de que isso exterminou dezenas de milhares. O supervulcão de Toba mudou a face do planeta. E as supererupções, sem dúvidas, acontecerão de novo. Mas onde? Acho que posso afirmar. Acredito, como geólogo, que podemos ter no futuro pontos quentes e supervulcões em erupção em lugares que não podemos prever. Enquanto os cientistas modernos resistem em prever o momento e a localização da próxima supererupção, o grande Nostradamus pode dar a resposta. E se ele estiver correto, nenhum de nós estará seguro. O grande vidente Nostradamus escreveu em seu livro As Profecias que um fogo vulcânico do meio da Terra causaria tremores em torno da nova cidade. Estudiosos acreditam que ele se referia a uma erupção devastadora de um supervulcão. Não só isso, mas escondido em suas palavras proféticas, ele pode também ter revelado onde ela aconteceria. É interessante que a expressão nova cidade apareça também nessa profecia. A nova cidade é uma alusão ao novo mundo. Então, nós temos uma previsão de atividade vulcânica nos Estados Unidos. Se Nostradamus previu uma erupção de supervulcão nos Estados Unidos, há uma localização que está no topo da lista de suspeitos dos especialistas: o Parque Nacional de Yellowstone. Entre florestas de pinheiros e fontes quentes borbulhantes está um dos maiores e mais voláteis supervulcões do mundo. Yellowstone é um sistema de vulcões muito, muito ativo e ele está ativo nos últimos 2 milhões de anos. Houve erupções muito grandes em Yellowstone.
Essas erupções teriam imensas consequências no mundo. O Parque Nacional de Yellowstone pode parecer um lugar improvável para uma bomba relógio geotermal, mas as aparências enganam. As águas ferventes, as fontes quentes, as poças de lama, essas coisas incríveis são reflexos do magma que está embaixo e apenas a poucos quilômetros de nossos pés. Diferente de vulcões mais típicos, Yellowstone é um gigante adormecido, escondido da nossa vista. A maioria das pessoas pensa em vulcões como lindos cones, mas são sistemas que tendem a liberar quantidades menores de magma. Yellowstone é uma caldeira. Uma caldeira é formada por evacuação de um grande reservatório de magma por baixo da superfície. Isso acontece quando você tem uma erupção muito grande. Se a caldeira de Yellowstone entrasse em erupção amanhã, poderia soterrar todo o estado do Texas em 1,5 metro de cinzas, matando milhares e consumindo a civilização em fogo. Uma das coisas que surgem durante essas grandes erupções são os fluxos piroclásticos. Eles são, geralmente, fluxos supersônicos que envolvem a Terra em cinzas e gases muito quentes. E rochas que explodem, se movendo em alta velocidade a centenas de quilômetros por hora, em alguns casos. Os fluxos piroclásticos geralmente incineram tudo que entra em contato com eles. Apenas poucos sistemas de vulcões em todo o mundo merecem o título de supervulcão. Esses, como a caldeira de Yellowstone, são definidos não só por seu tamanho, mas por seu índice de explosividade vulcânica. O índice de explosividade vulcânica é uma escala que nos permite medir um evento vulcânico individual. Quando você vai de 1 a 2, são 10 vezes mais material até chegar a 8, que são 1.000 quilômetros cúbicos de material em erupção num único evento. Yellowstone teve 2 erupções de índice 8. A mais recente aconteceu uns 640 mil anos atrás. E algumas pessoas sugerem que ele entra em erupção em nível de supervulcão a cada 600 ou 700 mil anos. Então, pensando logicamente, se a última foi há 640 mil anos, estamos prestes a ver uma nova erupção? Com a contagem geotermal em andamento, uma pergunta permanece. Quando veremos a realização das previsões mortais de Nostradamus? Geólogos geralmente acreditam que um supervulcão precisa aquecer uns 200 mil anos antes de uma erupção. Mas, recentemente, cientistas diminuíram a conta. Os estudos mais recentes mostram que esses sistemas magmáticos podem acordar e ter erupções mais rapidamente do que pensamos originalmente. Desde 2004, cientistas observaram que o terreno por cima da caldeira de Yellowstone incha 24 centímetros, enquanto o bolsão de magma se expande abaixo. Esses sistemas vulcânicos são grandes e fazem o que fazem em grande escala quando querem, e nesse momento, os humanos, obviamente, não têm como mudar esse jogo. Com o supervulcão de Yellowstone prestes a agir, um desastre global pode estar próximo. Se o supervulcão de Yellowstone entrar em erupção, imagine uma nuvem gigante que não se dissipa, não se move, não se desfazendo fácil, assim como as nuvens normais. Imagine também que todos sob essa nuvem têm dificuldade de respirar por causa da cinza e de materiais particulados que voam em torno. Esse material particulado, partículas incrivelmente finas, se estabelece como essa poeira em todo o mundo. Respirar seria horrível. As pessoas podem literalmente morrer ao respirar. Uma grande erupção vulcânica será parecida com o inverno nuclear. Ela vai bloquear a luz do Sol o suficiente para mudar os padrões climáticos globais. O resultado de uma supererupção seria criar um planeta desolado e inabitável. Posso afirmar com certeza que se um supervulcão for ativado, Yellowstone, por exemplo, vai ser o fim do mundo que nós conhecemos.
E com o risco de tamanho desastre de fim de mundo, a família Finney, de Denver, no Colorado, que vive na sombra da caldeira de Yellowstone, não quer se arriscar. Vivemos no Colorado. Estamos na zona de alcance do supervulcão de Yellowstone. Digamos que entre em erupção. Que tipo de proteção isso nos forneceria? Nossos abrigos vêm com o que chamamos de sistema de filtragem MCAS, esterilização do ar em múltiplas câmaras. Podemos filtrar detritos pesados de um vulcão ou de uma arma nuclear. Temos terra suficiente em cima contra os incêndios, então pode ter fogo diretamente queimando em cima da escotilha, em cima do abrigo. Todos os abrigos dentro são protegidos desse calor com 2,60 metros de terra. E isso estará ao nível do solo. E isso aqui você abre para entrar no abrigo. É importante que as pessoas percebam e vejam o que é o abrigo, porque as imagens são ótimas e as fotos são ótimas, mas nada é igual a estar aqui e sentir como é dentro. Agora fazem 40 graus aqui porque estamos na loja, mas normalmente será uns 15,5. No subterrâneo? No subterrâneo. Então, se houver uma erupção vulcânica em Yellowstone, quanto tempo precisaremos estar num abrigo como esse? Se o vulcão lançar muita cinza, se descer muito material pesado, mesmo que seja leve, vocês podem sair do abrigo em 1 semana ou 2, mas durante essa semana ou 2 pode ser devastador para as pessoas do lado de fora, porque não vão poder respirar e provavelmente não vai haver eletricidade. O lema da nossa empresa é: o futuro pertence àqueles que planejam. Esperamos que todo mundo se prepare para qualquer situação que possa vir, não importa o que seja. Em um mundo de ameaças aparentemente intermináveis à nossa segurança e bem-estar, cidadãos preocupados e estudiosos buscam respostas em profecias do passado. Na Centúria 1, quadra 87, Nostradamus escreveu: um fogo de Netuno que sacudirá a Terra vindo do centro da Terra fará as torres da nova cidade balançarem. 2 grandes rochas, por muito tempo, farão a guerra. E depois, Aretusa deve tingir um novo rio de vermelho. Muitos acreditam que essa quadra sinaliza a erupção de um supervulcão no Parque Nacional de Yellowstone, trazendo morte instantânea a milhares que serão queimados, sufocados ou esmagados por 1.000 quilômetros cúbicos de cinzas. Mas aqueles no mundo que sobreviverem à erupção inicial podem acabar invejando os mortos. No momento em que um supervulcão entrar em erupção e lançar cinzas, isso nos afetará. Será bem mais perigoso se soterrar as fontes de alimento do mundo, os campos de cereais da América e do Canadá, porque aí você pode ter um colapso e grande fome global, que é um dos temas constantes nas profecias de Nostradamus. Fome global. Na Centúria 1, quadra 67, Nostradamus escreve: a grande fome que sinto se aproximar vai mudar e se tornará mundial. Ela será tão vasta e duradoura que eles tirarão raízes das árvores e crianças dos seios. Depois ele descreve uma fome tão terrível que as pessoas comeriam cascas de árvore e tirariam bebês dos seios de suas mães. Canibalismo. Nostradamus ficou aterrorizado com as visões de fome global. Talvez iniciadas por uma erupção supervulcânica tão grave que a humanidade se alimentaria de si mesma para sobreviver? Ele descreveu outra profecia. E haverá montanhas de grãos quando o homem comer outro homem. Imagine no século XVI, quando a agricultura era marginal. E os grãos nos Estados Unidos eram literalmente uma montanha de 30 metros de grãos. Se você tivesse uma visão disso no século XVI, como poderia relacionar isso ao canibalismo pelo mundo e o homem comendo outro homem? Em 2012, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação revelou um aumento recorde na produção de grãos mundial. Mas mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo estão famintas. E isso está prestes a piorar. Em julho de 2012, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos declarou o maior desastre natural de sua história. Quase metade do país está tomado pela seca,
devido às condições climáticas quentes que levam os preços do milho a uma alta histórica. Aquecimento global. Muitos atribuem a mudança das condições climáticas ao aquecimento global, termo usado a partir dos anos 70. Incrivelmente, 400 anos antes, Nostradamus já estava ciente dessa ameaça global. Nostradamus escreveu quadras prevendo o aquecimento global e a mudança de clima no mundo. Estamos vendo isso agora, que as estações se misturam e não poderemos mais distinguir uma da outra. Enquanto alguns podem questionar a relação entre a atividade humana e o aquecimento global, o que não se discute é que 9 entre 10 dos anos mais quentes já registrados ocorreram depois do ano 2000. E essa tendência não mostra sinais de desaparecer. Podemos levar a temperatura da Terra a uns 100 graus Fahrenheit ou 40 graus centígrados, o que a tornaria praticamente inabitável para a maioria das pessoas. Então, a preocupação é perdermos o controle do sistema climático e não sabermos antes que seja tarde demais. A primavera de 2012 foi a mais quente já registrada nos Estados Unidos. E as secas e incêndios resultantes custaram vidas e bilhões de dólares. Para algumas nações insulares, até uma permanência modesta desses padrões de aquecimento pode fazer com que elas sumam do mapa. Há diversos sinais de aquecimento global, tais como geleiras que derretem em todo o mundo, aumento do nível do mar, mudança de zonas climáticas. Se o ciclo de vida dos organismos muda, eles vão se extinguir em alguns casos. 2 dos efeitos colaterais mais preocupantes da mudança climática são o aumento do nível do mar e aumento das temperaturas dos oceanos. E Nostradamus previu os 2. Nas quadras números 2 e 3, Nostradamus se refere claramente ao aquecimento global. Ele diz que, por causa do aquecimento solar no mar de Negroponte, os peixes são quase cozidos. O povo local vai comê-los quando não haverá mais comida em Rhodes e em Gênova. Essa quadra se refere ao efeito do aquecimento solar no mar e das toxinas letais que afetam a temperatura dos oceanos. Estamos vendo a morte de nossos oceanos. Vemos a morte dos recifes de corais, cardumes inteiros de peixes chegam às margens, mortos e doentes. Em janeiro de 2012, 20 toneladas de arenques mortos chegaram às praias da Noruega. Em 2011, milhões de peixes boiaram de barriga para cima na Baía de Chesapeake. O mesmo ocorreu no Brasil, na Nova Zelândia e em outras regiões costeiras pelo mundo. Esses seriam exemplos assustadores de uma profecia que se desenrola diante dos nossos olhos? Outra profecia relacionada envolvia uma das tempestades mais fatais na história americana, o furacão Katrina de 2005. A quadra 948 diz: A grande cidade de Oceano Marítimo, rodeada por um pântano de cristal, no solstício de inverno e na primavera, será tentada por terríveis ventos. Quando ele descreve cristais no pântano, eu penso nas formas dos arranha-céus do centro de Nova Orleans à noite. O vídeo de quando o furacão Katrina passou pela cidade literalmente mostrava o pântano numa terra mais baixa do delta do Mississippi sendo atingida por ventos do furacão. Ventos terríveis. Como o aquecimento global aumentou a força e a frequência dos desastres naturais, as pessoas se preparam para buscar abrigos das tempestades. E também de talvez a maior força destrutiva de todas: seres humanos. Enquanto numerosas ameaças profetizadas por Nostradamus assombram nosso futuro, cada vez mais cidadãos preocupados entram em ação. Se você não armazenar comida e não tiver suprimentos adequados, abrigo e proteção, não vai ser bom para você. Vai ter muita gente no mesmo barco que você. E elas vão acabar tentando pegar o que precisam dos outros. Diante dessas ameaças, algumas famílias como os Finney do Colorado chegam ao extremo de se mudar para o subterrâneo, ajudando o comércio de abrigos para o fim do mundo a crescer imensamente. Mas agora comunidades inteiras são criadas para a preparação para o apocalipse. Em Weston, na Flórida, Billy Carson,
cofundador do Forte Terra Nova, fornece um local seguro para pessoas interessadas em se juntar a uma comunidade de abrigos subterrâneos. Estamos criando 2 comunidades subterrâneas, uma no nordeste da Geórgia e outra em Oklahoma. As 2 comunidades terão aproximadamente 37 mil metros quadrados. Elas vão abrigar até 360 pessoas para ajudar o máximo de pessoas possível a ter a segurança de saber que elas e suas famílias podem sobreviver a desastres locais, regionais e globais. Oi, Jay Hughes, como vai? Billy Carson, 1 em cada 5 americanos acha que alguma coisa deve acontecer em breve. Sabe, Billy, eu sou um cara comum. Olha o noticiário, você vê o que está acontecendo, as situações, e aí percebe. Espera aí, isso aí não é suposição, é só uma questão de quando será. Que coisas específicas eu posso mudar para dizer à minha mulher e meus filhos, não se preocupem, está resolvido? A primeira linha de defesa é a dissimulação. Não saber, não ver, nem ter a mínima ideia de que abaixo de seus pés tem 380 pessoas vivas. Entendi. Também temos dentro da própria comunidade 2 especialistas em segurança, ex-militares. Quando as coisas ficarem ruins, infelizmente os seres humanos ficarão maus. Se você puder descer a algum lugar seguro, primeiro vai se proteger das pessoas que estão tentando, eu odeio dizer isso, mas tentando saquear, roubar os recursos que você tiver. Nós temos um sistema de câmera sem fio que vai ser ligado do lado de fora da comunidade para ver como a Terra está acima de nós, para que possamos descobrir se é seguro ir lá fora. Não posso controlar o que vem aí, mas posso controlar o que fazer a respeito. Posso controlar onde ir. Posso controlar, em certa medida, a segurança da minha família. Nostradamus previu perigos no céu e na terra, assim como mudanças climáticas cataclísmicas. Tudo isso levando a um colapso da civilização. Atacar! De acordo com o profeta, diante de uma agitação global, a personificação do mal surgirá. Um líder criará a grande destruição da humanidade. Há muitos tiranos pela história que criaram discórdia mundial. Mas Nostradamus previu a ascensão de não um, mas de 3 figuras políticas que levariam o mundo à ruína. Anticristo número 1. Na quadra número 160, Nostradamus diz que um imperador nascerá perto da Itália. E custará caro ao seu império. Quando virem seus aliados, dirão que ele é mais um assassino do que um príncipe. Isso é claramente uma previsão sobre Napoleão Bonaparte da França. Ele não tinha problemas em enviar grandes grupos de pessoas à morte para sua glória. Alguns historiadores contam as mortes nas guerras napoleônicas em quase 7 milhões, incluindo civis. Apesar das conquistas de Napoleão terem devastado a Europa, sua selvageria foi facilmente superada pelo segundo anticristo previsto por Nostradamus. Anticristo número 2. Nas quadras 335, Nostradamus escreveu: das entranhas da Europa Ocidental, uma criança nascerá pobre. Ele, que por sua língua seduzirá grande exército, sua fama crescerá no reino do leste. Quando Hitler chegou ao poder em 1933, poucos perceberam o impacto que seu regime teria no mundo. Mas Nostradamus tinha avisado sobre seu reinado de tirania séculos antes. Cada anticristo, nas visões de Nostradamus, parece nos levar um passo mais perto do abismo. Napoleão introduziu a guerra moderna, exércitos em larga escala. Hitler, claro, foi responsável por matar milhões de pessoas nos 6 anos da Segunda Guerra Mundial. O que promete o terceiro anticristo na sua chegada? Anticristo número 3. O terceiro anticristo terá que ser pior que os outros. Mas quem pode ser esse líder maligno? Apesar de muitos nomes serem discutidos, a verdadeira identidade do terceiro e último anticristo ainda está cercada de mistério. Ele é como a aranha esperando seu momento nos bastidores. Ele vai se aproveitar da situação mundial para agir em prol do poder. E vai conseguir. Na quadra número 1010, Nostradamus escreveu: um pior que seus avós, tios ou pais, em aço, fogo, água, sangrento
e desumano. Como os dois que vieram antes, acredita-se que o terceiro anticristo vai mergulhar o mundo em conflitos globais devastadores. Quando o terceiro anticristo assumir o poder e começar a Terceira Guerra Mundial, nós veremos o mundo todo se ajoelhar. Devido à tecnologia, o terceiro anticristo terá uma capacidade maior de matar do que Napoleão e Hitler. Guerra nuclear. Com o progresso da tecnologia, o poder de matar das armas de guerra aumentou sensivelmente. Na Segunda Guerra Mundial, tínhamos armas com a energia de 15 mil toneladas de TNT. Uma arma moderna num submarino nuclear tem umas 150 quilotoneladas. Então são umas 10 vezes mais poderosas que aquela que explodiu em Hiroshima. Quando os Estados Unidos bombardearam Hiroshima e Nagasaki nos estágios finais da Segunda Guerra Mundial, o mundo reagiu com horror. O medo de um conflito nuclear tomou a humanidade desde então. Apesar do colapso da União Soviética, alguns especialistas acreditam que o risco de uma guerra nuclear nunca foi tão grande quanto é hoje. Não há dúvidas que temos uma preocupação muito maior com o conflito nuclear agora, por causa de todos os novos países com armas nucleares. Se Nostradamus pudesse nos ver nesse ponto, diria que estamos cambaleando na beira do abismo. Nostradamus previu com sucesso muitos eventos que já aconteceram, firmando seu legado como o maior profeta da história humana. Mas com o início das guerras, trocas de poderes políticos e grandes mudanças bombardeando o equilíbrio da natureza, estudiosos temem que a realização das visões mais obscuras de Nostradamus possa estar próxima. Nostradamus dá um tom de morte ao fim dos tempos. Em cada 3 pessoas, 2 não sobreviverão. Ele diz que 2/3 da raça humana vão terminar, vão desaparecer. Então, o que eu acho que precisamos fazer, onde quer que estejamos, precisamos entender o fato de que essas previsões são verdadeiras. Então, a pergunta é se podemos mudar nosso destino ou se estamos presos no que Nostradamus disse que vai acontecer. Tudo de ruim que pode varrer a humanidade, Nostradamus previu. A maneira como reagimos a isso talvez seja a chave para a nossa sobrevivência. E as pessoas que sobreviverão já começaram a se preparar para quando as profecias restantes de Nostradamus se realizarem. Você acorda, olha pela janela e vê um bando de canibais infectados dominando a Terra. O mundo ficou louco. Se os alienígenas chegarem com más intenções, você precisa sobreviver por conta própria. E se eles quiserem a Terra, vão tomá-la. Estrela Azul dos Índios Hopi, terrores futuros e profetas do Apocalipse. Nenhuma espécie vive para sempre. A chegada do Apocalipse. Estreia esta noite, a partir das 9, no History.